verso 24. Prestem atenção no que o Senhor tem para nós nessa noite. Romanos 2, 24. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O apóstolo Paulo faz uma citação de Ezequiel e Isaías. E Paulo diz aos romanos, Deus está sendo visto de forma jocosa. E Deus não é mais temido. E Deus não é mais respeitado. Deus é zombado. Paulo coloca nos judeus a responsabilidade da imagem e da figura de Deus. Sobre nós, os cristãos, recai a responsabilidade. Não que nós sejamos advogados, mas sobre nós recai a responsabilidade sobre como o nosso Deus será visto no bairro, na rua, e na nação ou no trabalho em que você está. E é essa citação que nos dirige nessa noite para a nossa conversa profética. Estamos encerrando hoje um período no Brasil de grandes polaridades, em que, na minha visão, essas eleições revelaram para mim grandes decepções no mundo cristão evangélico, protestante. E me revelaram decepções, porque essas eleições me mostraram de que lado aqueles que carregam o nome do Senhor estão. E ficou claro que alguns estão do lado da imoralidade, da indecência, da corrupção, em nome do não sei o que mais. E outros optaram serem taxados jocosamente. Preferiram a desonra pública e o vexame, mas optaram pelo caminho do Senhor e pelo caminho da moralidade, da decência, da honestidade e da integridade. Nos nossos dias atuais, nós vimos a verdade do Evangelho sendo trocado pela falsa liberdade religiosa por aqueles que defenderam o indefensável com a capa de justiça. E que quem tem memória e lê jornal todo dia como eu, e leio vários jornais e várias revistas, vimos que por 14 anos nós fomos assaltados, defraudados por aquele que nós acreditamos e apostamos. E como num sono dogmático, eu acordei e percebi que naquilo que eu apostei alguns anos da minha vida estavam sendo vilipendiados e deturpados. João capítulo 1, verso 23, o Batista. João o Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. João Batista é aquele que ousou denunciar um casamento ilícito e perdeu a cabeça por causa disso. João Batista é aquele que ousou dizer que ele estava clamando num lugar onde muitos não tinham nenhuma atenção. Deserto. E ele ali no deserto diz: prepare o caminho reto para o Senhor. Duro na sua palavra, que alguns até achavam que ele era uma reencarnação de Elias. Duro no seu discurso, em que não afrouxava diante daqueles que tinham poder político, público da sua época.
João Batista não tinha nenhum compromisso com o politicamente correto. João Batista não tinha medo daqueles que tinham a espada na mão. O clamor de João Batista e os profetas que lhe acompanham, desde Isaías a Ezequiel e Jeremias e tantos outros, ainda é a necessidade de clamor da igreja em dela ser uma voz profética, mesmo após a vinda do Senhor. O clamor de João é para que a gente se arrependa do pecado. E arrependimento é total desprazer, nojo, aversão e posição diante do certo contra o errado. E o errado não é a nossa Constituição Federal quem nos diz. Quem nos diz o que é certo e errado são as Escrituras Sagradas. Ou nós tomamos vergonha na cara e ousamos ser cristãos em todas as áreas da vida, ou nós guardamos a nossa Bíblia sobre as gavetas e deixamos elas mofarem com o tempo. No Brasil, nos últimos dias, alguns pastores tiveram engajamento ao lado de pecadores confessos. Pastores que carregam a Escritura Sagrada ousaram defender muito mais a Constituição Federal do que as Escrituras. Passei vergonha alguns dias, me angustiei na alma e fui capaz de dizer nas redes sociais, com todas as letras, o nome de cada um deles. Perdi amigos por causa disso. Mas me vale mais dizer o que a Escritura diz do que aqueles que afagam o meu coração. Não estou em busca de aceitação. Já passei dessa fase aos 52 anos de idade. Você também precisa se engajar com aquilo que Deus está engajado. Pregar contra o pecado nos nossos dias tornou-se o jargão de pregar o ódio. Dizer o que está certo e o que está errado e condenar o que está errado, rotularam a gente como aqueles que odeiam. Mas eu não tenho medo disso. Você pode dizer o que você quiser. Eu estou do lado das Escrituras. Conseguiram inverter a moral, dizendo que toda fala contra a impiedade, contra a desordem, como roubalheira, desvio sexual, imoralidade, é a fala contra a liberdade e contra a democracia. Graças a Deus eu estou em pleno juízo e consigo raciocinar. E graças a Deus eu não tenho nenhuma necessidade de aceitação que possa me fazer negociar os valores das Escrituras com medo do rótulo que pudessem me colocar. Me taxem como quiser. Conseguiram perverter as Escrituras Sagradas. Troco não sei de que mais. Usaram a figura de Jesus para legitimar aquilo que é indefensável. Mas isso não é novo. Também usaram a figura de Jesus ao lado de publicanos e pecadores, sem se darem conta de que Jesus estava ao lado de publicanos e pecadores para transformar o coração deles e não para legitimar a vida deles. Leram apenas parte dos versos sagrados. Em João 8, 7, a gente se encontra com o texto que Jesus estava rabiscando na areia alguma coisa. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nessa pobre mulher. Leram só esse texto e ficaram por aí mesmo, mas se esqueceram que Jesus vira-se para a mulher e diz: vai e não peques mais. Jesus então estava fazendo ali o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 2:24 que nós lemos. Vocês condenam essa mulher, mas vocês não têm nenhuma autoridade porque vocês também praticam as mesmas iniquidades. Se vocês estão limpos desse tipo de pecado, se vocês estão puros diante de Deus, condenem essa mulher, assim terão autoridade.
Pegaram o meu Jesus das Escrituras e colocaram agora nas eleições políticas como se ele estivesse apoiando libertinos, liberais, devassos, pecadores, ladrões. Jesus estava chamando os pecadores ao arrependimento. Jesus não legitimou o pecado da mulher, mas contestou a autoridade de quem não tinha autoridade. Nossa missão não é abraçar o pecador lhe dando autorização para viver como quiser, sob a proteção de Deus. Somos chamados para denunciar todo tipo de impiedade e pecado, seja financeiro, seja sexual, seja mentira, seja qualquer outro tipo de pecado. Nós temos uma posição profética. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. O apóstolo Paulo continua na sua defesa da moralidade, na sua defesa dos bons costumes. Assim como ele bateu nos judeus em Romanos, ele bate nos cristãos de Tessalonicenses, dizendo a eles em 5:22, afastem-se de toda forma de mal. Toda forma. Tudo aquilo que tem a cara do mal, se afastem. Obviamente, o conselho de Paulo, que nos chama a viver longe do que seja pecado, está sendo confundido com apoiar o pecado. Esse estigma que os religiosos colocaram em Jesus por andar com pecadores foi legitimado nos nossos dias das eleições para dizer que nós, como cristãos, temos que andar com pecadores, apoiando os pecadores. E nós nos aproximamos dos pecadores para denunciar o seu pecado e nos afastamos deles esperando com aquilo que nós pregamos, para que eles se convertam, mude o seu caminho. Jesus, de maneira nenhuma, estava querendo fazer a política da boa vizinhança ou querendo ser simpático. Jesus estava cumprindo com o seu ministério. Quando ele disse em Marcos 2,17, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Chamar pecadores ao arrependimento. Diante desse caos social em que ficou evidente e espiritual, qual deve ser a nossa postura como igreja e como cristãos? Primeiro, não se associe com as trevas. Efésios 5, verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Mas olha, abra comigo o texto sagrado em Efésios, capítulo 5, verso 11. E aí você vai perceber que a Bíblia é completa e que não se pode destacar versículos para pretexto. Se você perceber o que vai antes e o que vai depois, Efésios 5:11. Ele começa a descrever no verso 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
Sabe o que eu acho que alguns crentes estão lendo esse texto? Que os filhos da luz consistem em toda idiotice. Parece que não entendem que a Bíblia é muito clara em condenar, e eu vou mais adiante, daqui a pouquinho. E aí vem o verso 11, não participem das obras infrutíferas, que não produzem nada, as obras das trevas. Muito pelo contrário, exponha a luz. Às vezes a gente olha assim e diz, aquele pastor, aquele presbítero, aquele diácono, aquele irmão em Cristo, ele é um cristão, ele carrega o nome de cristão, mas eu sei das coisas que ele pratica, mas eu não vou dizer nada, porque isso, ele é um irmão, eu não vou... E Paulo está dizendo, ponha na luz. O problema é dele, ele que não andasse com as obras das trevas. Denuncie, não tenha medo. Primeira coisa que a gente aprende, não se associe com as trevas. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11, Paulo diz, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. O cara carrega o nome de Cristo, professa a fé, mas é alcoólatra, é ladrão, mas é avarento, é idólatra, é imoral, mas é irmão. Paulo diz assim, sobre ele já virá o juízo de Deus, não comam com esse tipo de gente, não sentem, não tomem um cafezinho, não cumprimentem, não olhem na cara. E a gente fica aí, fazendo graça, rindo. Não se associem com as obras das trevas. Segunda coisa, nem tudo que fala em nome de Deus é de Deus. 2 Coríntios 11, 14, Paulo diz, isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Até Satanás vai na igreja e toma Eucaristia. Até Satanás entra na igreja e cita versículo bíblico. Paulo diz que Satanás tem uma habilidade enorme para vender o que ele não é. Satanás é muito sagaz para dizer para você exatamente aquilo que você quer ouvir. Para vender uma figura que ele não tem para entregar. Para vender um produto que ele não tem para entregar. Surpreso, assisti pastores sendo colocado por Manuela Dávila. Eu gosto de dar nome, eu sou que nem o apóstolo Paulo. Cuidado com o Himeneu, o Alexandre, o Latueiro. Paulo dava nome. Ateia já disse no passado que odeia a igreja e que a igreja faz um mal para a sociedade. Colocou um pastor marxista, socialista, na minha visão endemoniado, que a gente pensa que endemoniado é só aquele que se estribucha, para defender o indefensável. E quando eu vi o vídeo, eu disse, o que esse cara está usando o nome de Deus para defender alguém que não tem defesa? Ele cabe a parte do fogo do inferno. Pastor, mas o senhor não tem amor. E essa foi a grande mote de divisão nos nossos dias. Amor. Mateus 7, 21, o próprio Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é a nossa vontade que está em jogo, é a vontade de Deus. Não é o que eu gosto ou o que eu deixo de gostar, é o que Deus gosta. Por isso, Paulo nos instrui em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, para cuidarmos muito bem da vida, quando ele fala para o seu filho na fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence.
e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Qual que é a mensagem que alguns pastores passaram por esses dias na Avenida Paulista, quando convocaram um grupo de cristãos a uma reunião de oração junto com pastores transexuais? Qual a mensagem que esses homens venderam para o mundo? E foram orar juntos, e eu tive a ousadia de colocar nas redes sociais: a oração deve ser para Satanás, porque o Deus das minhas escrituras, da Bíblia que eu tenho nas mãos, não ouve oração de gente que vive no pecado. Eu não tenho nenhum medo de dizer, isso é um culto a Satanás. A Bíblia é muito clara em dizer que nós não andamos com a iniquidade, e nós não validamos, e não selamos, e não apoiamos esse tipo de coisa. Ou cristãos que se dizem cristãos se convertem e larguem a imoralidade sexual, ou não são cristãos. A gente precisa definir isso, porque isso está avançando com grande largura dentro da igreja. E nós estamos calados, nós precisamos dizer, isso não é cristianismo. Não é. E não vem com essa conversa fiada para mim, desse evangelho fiado. E o que mais vale é o amor. O terceiro ponto que nós temos é amor aos irmãos e ódio ao mundo. 1 João 3,11, o amor é direcionado a irmãos na fé. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Mas pastor, existe também em Mateus 5,44, Jesus dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Essas são aquelas tretas que acontecem no dia a dia. E a gente precisa entender que há muitas considerações de amor nas Escrituras. E quando Jesus diz em Mateus 5,44, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, Jesus está dizendo, aquele que tenta puxar o teu tapete, aquele que tenta falar mal de você, aquele que tenta armar ciladas familiares, amigáveis, aquelas coisas do dia a dia que a gente se envolve com algumas conversas que nos levam a desavenças. Aí Jesus entra assim, ame esse tipo de gente. Ou seja, montou e brasa viva na cabeça dele. Quanto mais ele bate em você, mais você o perdoa. Jesus não está falando para a gente amar aqueles que vivem sobre o pecado da imoralidade, sobre o pecado da corrupção e qualquer outro tipo de pecado, deliberadamente. O que eu digo deliberadamente? Aquele que se diz, eu sou cristão, mas sou gay. Não é. Não é, você não é. Eu sou pastor transexual, você não é. Eu acho que você é mais transexual do que pastor. E com você eu não oro, com você eu não ando, com você eu não abro as Escrituras. Mas não, a gente assistiu que alguns pastores foram lá para a via pública fazer um culto de oração contra o ódio. Eu faria um culto de oração contra o pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque o ódio na Bíblia, ele está em Apocalipse capítulo 2, verso 6. Apocalipse, capítulo 2, verso 6. Mas há uma coisa a seu favor. Ele diz a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. Duas igrejas. Ele diz, está tantas coisas erradas entre vocês. Olha o que diz aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Os caras daquela época eram corajosos. Eu vou pôr à prova você que diz que é pastor, você que diz que é crente, eu vou pôr você à prova. Porque vocês carregam o nome de Jesus na boca, mas vocês não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho só uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele.
Mas há uma coisa a seu favor. Qual é que tinha a favor da igreja de Éfeso? Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Sabe o que são os nicolaítas? Era um grupo herético dentro da igreja que defendia poligamia e imoralidade sexual. A famosa troquinha de casais. Você acha que isso é novo, a casa de swing? Isso já tinha nos tempos da igreja de Éfeso. E pasmem, eu sei de cristãos que frequentam casa de swing com as suas esposas. Eu sei. Sabe o que a gente deveria fazer quando encontrar com esses caras? Dizer a verdade do evangelho e não fazer a política correta. Agora, o que dirá as outras coisas que nós já estamos engolindo? O medo da gente ser chamado de um grupo é agressivo. Porque Satanás está conseguindo inverter o jogo, e quando a gente se levanta com a bandeira do evangelho, se a gente for com a bandeira do evangelho tal como toda ela é, a gente fica com medinho de dizer, vão dizer que o Senhor é agressivo. Importa saber qual a opinião que o Senhor tem de mim do que o mundo tem de mim. E essa foi a postura do meu Senhor Jesus quando perguntou aos discípulos, o que dizem o mundo que eu sou? O que dizem as pessoas que eu sou? E quando eles começaram a dizer um monte de elogios, tu és o Elias, tu és isso, tu és aquilo, Jesus não teve o seu ego inflado. Ele disse assim, ok, tudo bem, tudo isso é bobagem, não me interessa o que o povo diz que eu sou. Eu quero saber de vocês que andam perto de mim. O que vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí a resposta de Jesus mostra que Jesus estava preocupado, sabe com quem? Não com a opinião deles, mas com a opinião de Deus, porque ele disse, Pedro, meu Pai te revelou. Eu estava orando para que ele revelasse logo quem eu era, porque o que me importa é o que Deus tem a meu respeito e não o mundo. E você, cristão, você pensa o quê? Você quer agradar o mundo ou você quer agradar a Deus? A Bíblia já é muito clara em dizer que se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. E a política nos últimos dias me revelou quem nós somos. Esse momento aqui mostrou de que lado você está. Porque alguns se esconderam, outros apareceram. Romanos 12, verso 9, já vou caminhando para o fim. O apóstolo Paulo volta na carta aos Romanos e diz, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom. É óbvio que em toda a Escritura a Bíblia não manda odiar pessoas, manda odiar as suas práticas. Apocalipse diz a prática dos nicolaítas. Mas enquanto os nicolaítas, enquanto os homens estiverem praticando, é impossível nós amá-los. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Tiago fala, mostra a tua fé e as obras, porque eu quero ver se de fato você, baseado no que crê, você vive no que crê. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 2,24, que nós lemos a abertura nessa mensagem, disse que o nome de Deus é blasfemado por causa do comportamento de vocês. Deus não será visto nesse mundo porque nós usamos uma camiseta. Deus não será visto nesse mundo porque nós usamos um discurso. Deus será visto por nós e será visto através de nós por causa das nossas práticas e por aquilo que nós defendemos. É simples. Em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos eram chamados e quando foram confrontados pela lei da época, dizendo, não preguem mais esse evangelho, eles saíram dali desobedecendo aquele sinédrio, desobedecendo aquelas leis, e foram para a igreja orar, dizendo, Senhor, olha as ameaças que vêm sobre nós, põe a tua mão sobre isso, mas continua nos usando para curar, para salvar, para pregar, porque nós não ouvimos as leis, nós não ouvimos os homens, nós ouvimos a ti. De que lado que você está, cristão? Eu tive coragem de dizer nas redes sociais, e digo hoje aqui, há muitos cristãos bundão. Vergonhoso dizer isso, mas tem muito cristão medroso, covarde. O Senhor não se agrada de cristão covarde. Entenda uma coisa, há uma guerra sendo travada na sociedade.
pelas mentes. Satanás está querendo levar cativo as mentes, aprisioná-las. E ele já sabe que não adianta brigar dizendo que o evangelho é uma mentira. Eu quero terminar com uma historinha muito antiga que eu já ouvi há muitos anos atrás, e isso eu já contei aqui. Eu não lembro. Diz que houve um congresso no inferno. Todos os demônios, capetas, foram tirados da face da terra e se concentraram no grão de Rissó. E lá eles discutiam o que eles iam voltar para a terra e eles iam dizer. E a discussão era de que eles iam voltar e iam dizer para os cristãos que a Bíblia é uma mentira, que Jesus nunca existiu. E um demônio velho, bem antigo, dizem que o demônio é sábio e entende as coisas, não porque é inteligente, mas porque é velho. E o demônio voltou e disse assim, olha, isso não vai funcionar. E eles brigavam ali na discussão, porque o inferno não tem ordem, e eles cuspiam um na cara do outro, porque tudo que vem de cuspe vem do inferno. E o demonião velho disse assim, não, eu tenho uma ideia melhor, nós vamos voltar para a terra e nós vamos dizer para os cristãos que a Bíblia é verdade, que ela é a palavra de Deus. Mas nós vamos dizê-los que eles não precisam se comprometer com ela. Eles podem apenas só acreditar e não precisam viver. Parece que isso tem dado certo. E se teve aí um retorno desse congresso, o congresso agora ampliou e disse, agora nós vamos voltar e vamos dizer que eles não precisam pregar a verdade, que eles têm que amar todo tipo de pecado e todo tipo de pecador e têm que aceitá-los como eles são, porque o mote hoje é da aceitação, aceita do jeito que é. Parece que Satanás tem conseguido esse êxito e nós temos nos calado. Irmãos, nós estamos num ponto de uma virada importante na nossa nação. Ou nós nos levantamos contra toda a imoralidade, toda a corrupção, toda a roubalheira, toda a mentira, ou nós vamos enterrar o momento mais importante da vida da igreja em ela ser profética. Não importa o governante que vier, se fizer bobagem, nós temos que nos levantar e dizer, isto não é de Deus. E nós temos que nos levantar e dizer, igreja do Senhor não é igreja com imoralidade, igreja do Senhor é igreja de decência, de ordem. Eu quero terminar fazendo os senhores voltar de novo em Romanos 2, 24. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Eu quero que você assuma um compromisso diante de Deus nessa noite e diga assim, pastor, o nome do meu Deus não será blasfemado por minha causa. Defenderei o evangelho, não importa se eu perca amigos. Porque Jesus disse que por causa do evangelho nós perderíamos a família. Há pessoas que amam mais um candidato, que amam mais um político do que amam o Senhor, porque a gente não pode falar nada daquele político que o evangélico fica feridinho, dodóizinho. Deixa eu te dizer uma coisa, eu poderia ainda estar falando mal do seu pai e da sua mãe, que eu ainda estaria do lado das Escrituras, porque Jesus disse que quem não abandonar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. E tem gente que sai da igreja por causa de político. Toma vergonha na tua cara, seu crente sem vergonha. Nós amamos o Senhor Jesus, Ele que é o nosso Senhor, nosso Deus. Ele que morreu na cruz e que deu a vida por nós. Nenhum político deu a vida por mim e por você. Então não fica feridinho quando a gente fala, ou quando a gente bate, quando a gente condena político A ou político B. Porque o nome de Jesus está sendo vilipendiado todos os dias dentro das igrejas e você não faz nada. Você não se levanta para defender as escrituras sagradas de capa a capa, você engole qualquer coisa. E você é capaz de ficar assistindo essa liberalidade que está nos nossos dias e dizer é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não, senhor. Isso é o avanço das trevas. Portemos a luz e as escrituras e vamos adiante sem medo do que virá contra nós.
Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a Escritura. Põe a tua cara, cristão. Não se esconda. Ah, mas pastor, ele vai ficar magoado comigo. Que fique. Lugar de gente magoada é no divã, tratando as suas emoções. É curando as suas mazelas. Não é dentro da igreja enfrentando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para ser obedecida e vivida. Porque assim diz o Senhor para todos nós nessa noite, inclusive para mim mesmo. Curve a sua fronte. Pai amado, Deus